Olá, bem-vindo ao canal Exposição Bíblica. Hoje trataremos aqui do capítulo 10, no verso 25 da Epístola aos Hebreus, que diz o seguinte, conforme a versão Almeida, Revista e Atualizada: não deixando-os de congregar como é costume de alguns. Na versão fiel, Almeida Corrigida Fiel, ele nos diz assim: não deixando nossa mútua congregação como é costume de alguns. Muita gente lê esse texto, prega e ensina, isso é ensinado nas igrejas, o dever do crente de congregar, ou seja, de participar dos cultos e atividades da denominação. Isso realmente é uma necessidade, né? É um dever de todos os cristãos de participarem das atividades da sua comunidade, da congregação a qual você pertence, a qual você está arrolado como membro. O que acontece é que esse texto é usado para exortar, chamar a atenção das pessoas, adverti-las para que façam isso. O problema é que esse texto não serve de base para isso. Nós precisamos sim ensinar que todos nós devemos congregar, participar dos cultos públicos e das atividades da igreja. Reunião de oração, ensino, escola bíblica dominical, os cultos normais da igreja. Nós precisamos disso. Aliás, o culto, ele serve não para outra coisa, a não ser única e exclusivamente para adorar a Deus. Então, para isso é que nós frequentamos o culto, para prestar adoração ao Senhor. E o nome já fala público, ou seja, publicamente com outros irmãos, com outras pessoas que professam a mesma fé em Cristo, unidas, juntas, então ali todos prestamos culto de adoração ao Senhor. Agora, o texto não serve de base para isso. Esse texto não é para isso. O capítulo 10, nós precisamos entender o contexto do capítulo 10. E o capítulo 10 aqui da epístola fala a respeito de sacrifícios que são insuficientes, ou seja, o autor está lembrando aos seus leitores, aqueles que estão dispersos pelo mundo, aqueles que vieram do judaísmo e se converteram ao cristianismo, os então chamados judaizantes, aqueles que precisam entender que as coisas pertinentes, pertencentes ao culto que era prestado lá no judaísmo, não fazem parte mais do culto cristão. Então o autor tem esta preocupação de alertá-los, de exortá-los, admoestá-los, ensiná-los a que estejam atentos a isso. Então ele vai falar no capítulo todo sobre isso, sobre a insuficiência dos sacrifícios. Aqui, por exemplo, no verso 11 ele fala: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Então ele está lembrando aqui a respeito disso, que o sacerdote tinha esta obrigação no culto judaico, no templo judaico, e que tudo isso se encerrou em Cristo. Então não é mais necessário observar os ritos da lei no culto. Isso é que ele está dizendo aqui. Aí quando chega aqui no capítulo, no mesmo capítulo, já no verso 25, o texto do capítulo 10 tem 39 versículos, então ele vai exortando. Olha só o que diz aqui no verso 22, nós precisamos entender o contexto para poder entender o texto. E ele diz assim: cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aí agora, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Verso 24, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então ele está exortando que as pessoas pudessem incentivar umas às outras e chegar com o coração puro, sincero diante de Deus. Olha o verso 25 então. E aí ele começa o versículo com uma negativa. Não deixando nossa mútua congregação, ou na versão corrigida, ou na versão atualizada, não deixando de congregar, como é costume de alguns. O que ele está dizendo isso? Essa exortação não é para nós. Nós temos alguma coisa, nós vamos entender isso já já. Mas o que ele está dizendo aqui? Para estar estimulando, para que as pessoas, para que os leitores pudessem estimular os outros que estavam abandonando não o culto individual, o culto público da congregação, mas estavam abandonando ali a sua própria fé, estavam deixando de participar, de estar ativo no corpo de Cristo, estavam deixando de estar ativos ali com os irmãos por conta de outras coisas, de coisas do passado, de coisas da velha tradição, do judaísmo. É isso que ele está dizendo aqui. Não deixando o termo aqui, congregação, ele está falando disso. Ele poderia estar dizendo aqui, não deixando a nossa eclesia, não, a nossa igreja. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui para não deixarmos o ato de congregar, ou seja, para que as pessoas pudessem se estimular a não abandonarem a sua fé por conta de tradições antigas. Ou seja, alguns estavam voltando aos ritos antigos do judaísmo. E era esse alerta que o autor aqui está dando aos seus leitores. E incentivando-os para que permanecessem firmes e que não abandonassem aquilo que eles haviam aprendido. Então, é nesse sentido que o autor está falando, não deixando de congregar. Aqui não é uma exortação para ele ter que participar do culto de domingo. Se não for no culto de domingo, não é isso, irmão. É claro que nós precisamos nos estimular uns aos outros a participarmos do culto, a irmos ao culto para juntos, publicamente, adorarmos a Deus. Sim, mas este texto não está falando disso. É um dever cristão? Sim, mas este texto não fala isso. Então há muitos que pegam para exortar os irmãos e usam este texto. E é isso que eu estou frisando aqui. Estou deixando bem claro. Este texto de Hebreus 10, 25 não serve para esse tipo de exortação. Nós precisamos, sim, nos estimularmos uns aos outros a continuarmos firmes, a estar no culto. Além do mais, é uma forma de comunhão entre os irmãos. Então, é necessário e precisamos disso. O fato de um domingo ou dois eu não pude estar congregando com os irmãos, mas não significa que eu estou abandonando. Eu não posso voltar a essas tradições antigas dos rituais judaicos. É isso que ele está dizendo aqui para os seus leitores. E para nós, para que esse texto, como que eu devo aplicá-lo então? Dessa mesma forma, vamos nos estimular uns aos outros. Mas o propósito do texto do capítulo 10, o capítulo 10 nos fala a respeito dos sacrifícios que são insuficientes. Então, nós precisamos entender que todo tipo de sacrifício, que qualquer um pense em fazer para ver se agrada a Deus, é insuficiente.
Por quê? Porque o sacrifício único, verdadeiro e aceito por Deus já foi realizado. E porque ele foi realizado, e eu creio nisso, e você crê também, então, diante disto, nós devemos então nos estimular uns aos outros a juntos, publicamente, glorificarmos e exaltarmos a Deus. É isso que o capítulo 10 nos fala. O livro todo da carta aos Hebreus vai estimular isso, vai falar a respeito das tradições do judaísmo antigo, mostrando que tudo isso que passou, tudo isso se cumpriu em Cristo. Lá no capítulo 11, ele termina o capítulo 10 e começa, olha só como ele termina o capítulo 10, verso 37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, nós cremos no sacrifício de Cristo e nós andamos pela fé. Tanto assim que o capítulo 11 inteiro vai falar a respeito disso. É uma exortação, né, para nós, trazendo aqui exemplos de fé. Exemplos como de Abraão, de Noé, né, de Isaac, de Jacó, de Moisés, Isaías, os profetas, e vai por aí afora. Né? É conhecido no meio evangélico, no meio teológico, como a galeria dos heróis da fé. Né? Heróis por quê? Porque diante de tantas contrariedades, né, eles lutaram contra as contrariedades por conta da fé, porque eles criam na fé, na palavra, na promessa do Deus Todo-Poderoso. E por isso, eles foram justificados. Ok? Se você tiver dúvida, se você quiser fazer algum comentário, se você quiser dar uma sugestão a respeito de um tema, então você tem a liberdade aí de deixar nos comentários. Deixa o seu clique aí, o seu ok, tá bom? Compartilhe esse vídeo e tem outros vídeos aí no canal, Exposição Bíblica, que você pode acessar gratuitamente. E tem aqui o contato, caso você queira um contato comigo, tirar sua dúvida, né, fazer alguma outra pergunta, estou aqui à sua disposição, tá bom? Logo estaremos com um novo vídeo aqui, mais um vídeo, né? Estarei dando uma outra série de vídeos aqui muito importantes para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima oportunidade, permitindo Deus.